Essa é a nossa terceira videoaula e nela discutiremos a divisão pteridófita. Vamos ampliar a imagem para que possamos visualizá-la melhor. Essa divisão é composta por plantas de porte arbóreo, que representam características de árvores. E no Brasil elas são bem representadas melhor conhecida pelas samambaias, como aparece aqui nessa imagem. Aqui também é uma samambaia. Aqui eu tenho o xaxim, que já é menos comum. Novamente aqui eu tenho uma imagem de uma samambaia. Observemos aqui na face ventral das folhas da samambaia alguns pontos escuros, chamados de soros, que será importante no slide adiante nós reconhecermos essa estrutura. Passemos agora às características gerais da divisão ou filo pteridófita. Como nós sabemos, o termo divisão é uma palavra técnica e corresponde, na classificação taxonômica, ao taxo filo. Então, as características gerais. A grande novidade que essas plantas apresentam é o fato de serem vasculares ou traqueófitas. Elas possuem vasos para transportar a seiva bruta, no caso o vaso xilema, e para transportar a seiva elaborada, no caso os vasos floemas. São cormófitas, é outra novidade, porque quando eu digo novidade eu estou comparando com a briófita. A briófita ela é avascular, a pteridófita é vascular. A briófita é talófita, enquanto a pteridófita é cormófita. Por que nós dizemos que ela é cormófita? Porque ela possui raiz, caule e folha. E assim como a pteridófita, ela também é esporófita, não tem sementes, apresenta apenas esporos. E também, ainda semelhantemente à briófita, elas são criptógamas, ou seja, não possuem ramo reprodutor visível, não possuem flores, por exemplo, ou estróbilo, que são órgãos reprodutores das gimnospermas. Então, vascular, cormófita, esporófita, criptógamas. O principal exemplo é a samambaia, como eu já havia dito. Semelhantemente à briófita, também ocorre a dependência da água para a fecundação. Elas são plantas terrestres, porém dependem da água para a fecundação. Por isso elas são comparadas com os anfíbios, que são animais terrestres, mas que dependem da água para a fecundação. O ciclo de vida da pteridófita é semelhante ao ciclo de vida de qualquer planta, ou seja, é metagênico, no qual há uma fase sexuada e uma fase assexuada, uma fase haploide e uma fase diploide. Mas há uma diferença do ciclo de vida da samambaia ou das pteridófitas, de modo geral, com o ciclo de vida da briófita. Na briófita, a fase dominante é o gametófito, enquanto na pteridófita, a fase dominante do ciclo é a esporófita. Eu recomendaria, quem não viu essa aula de briófita, voltar à minha videoaula sobre briófita, divisão briófita, e também sobre eu fiz um vídeo complementar sobre ciclo de vida específico, sobre o ciclo de vida das briófitas. Então, a fase curta, que é o gametófito, isso vamos ver melhor num slide específico para estudarmos o ciclo de vida. Aqui é só uma paisagem primitiva, onde aparecem várias pteridófitas. Aqui também é uma outra paisagem jurássica, onde eu tenho aqui a paisagem dominada por plantas gimnospermas, semelhantes a pinheiros. E aqui no solo nós temos vários desenhos, várias pinturas de pteridófitas, plantas semelhantes a samambaia. Então, para entender melhor, agora vamos para o ciclo. O ciclo, eu vou começar a explicá-lo a partir da fase esporófita, que é a fase dominante. Caracterizada aqui por uma planta com folhas compostas, um caule enterrado, chamado de rizoma, e as raízes. Na face ventral da folha existem os folíolos com soros. Na verdade, os soros são pontos escuros, como vimos no primeiro slide. São pontos escuros
compostos pela aglutinação, pela reunião de esporângios. No interior desses esporângios, células 2N, lembremos que o esporófito é 2N, ou seja, ele é diploide. Há um tipo de divisão que nós chamaremos de meiose e vai formar os esporos, N. Então, células 2N sofrem mitose, que é uma divisão reducional, onde o número de cromossomos cai pela metade no final do processo e vai gerar os esporos. No corpo humano, a meiose é usada para formar gametas, para formar espermatozoides e óvulos. Nas pteridófitas, a meiose vai produzir esporos N, ou seja, haploides. O N representa células haploides, células que possuem apenas metade do número de cromossomos típico da espécie. Se na espécie humana o número típico de cromossomo é 46, no espermatozoides e óvulos, que são células haploides, só existe metade, ou seja, 23 cromossomos. Esses esporos caem em solo adequado e germinam e produzem um prótalo, uma estrutura cordiforme, quer dizer, em forma de coração, que produz tanto o gameta masculino, o anterozoide, que é uma célula flagelada. Esse flagelo é usado para natação. Ele vai nadar e vai até o arquegônio, onde se encontra o gameta feminino, que no caso é a oosfera. Portanto, o gameta masculino nada até o arquegônio, o local onde é produzido o gameta feminino, fecunda esse gameta, que é a oosfera, e vai produzir um zigoto, 2N. Por que 2N? Porque a oosfera é N, o anterozoide é N, então N mais N, 2N. Portanto, o zigoto é 2N. O zigoto sofre mitose, que é um tipo de divisão celular na qual as células filhas são geneticamente idênticas à célula-mãe e vão produzir o esporófito 2N, ou seja, diploide. Esse esporófito continua a crescer e gera a samambaia, que é um esporófito. O samambaia produz os esporos produzem o prótalo produz o anterozoide e a oosfera através da água, porque é preciso que chova, molhe essa estrutura para o gameta poder nadar e fecundar a oosfera, e assim o ciclo se repete. Vamos concluir tirando algumas conclusões. O prótalo constitui a fase gametófita, e é a fase curta. A samambaia constitui a fase esporófita e é a fase longa. O prótalo caracteriza a fase sexuada e o esporófito a fase assexuada. Ao longo dessa videoaula eu fiz algumas menções à briófita, mas eu fiz por entender que o estudo da pteridófita deve ser em comparação com a briófita. Que aspectos eu devo comparar? Primeiro, o fato das pteridófitas serem plantas traqueófitas, enquanto a briófita é uma planta atraqueófita, portanto não tem vaso. A pteridófita tem vaso, a briófita não tem vaso condutor de seiva. Outra diferença é o fato da pteridófita apresentar raiz, caule e folha, ou seja, são plantas cormófitas. A briófita é talófita, não tem folha, nem raiz, nem caule. E por último, a fase dominante no ciclo de vida dessas plantas é a fase esporófita, enquanto na briófita a fase dominante é a fase gametófita. Aqui a fase gametófita é curta e a fase esporófita é longa. E, semelhante à briófita, a samambaia é 2N, ou seja, tem o dobro da quantidade de DNA, de cromossomos, que existe no prótalo, que é N haploide, 2N diploide. Era isso que eu tinha a dizer a respeito das pteridófitas, e espero que vocês aproveitem a videoaula e ela tenha alguma importância no aprendizado. Até a próxima aula sobre divisão gimnosperma.